Eu queria já convidar você a pegar a sua Bíblia digital ou de papel. Já vai lá em 2 Crônicas, deixa aberto. Eu quero passear por alguns capítulos, trazendo algumas realidades de Deus para nós. Eu creio que quando a gente olha para a palavra de Deus, todas as histórias da Bíblia, elas apontam para uma direção, que é revelar o caráter de Deus. Tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos e buscamos na palavra, vai nos remeter ao caráter de Cristo. É a história de Deus, é a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo que nós lemos nos leva para esse lugar. E eu queria trazer aqui um versículo, 2 Crônicas capítulo 6, versículo 14, palavras de Salomão, o homem mais sábio do mundo. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Esse é um versículo apenas que retrata o coração de Deus, que retrata o coração do Senhor e como Ele interage conosco. Eu queria mais uma vez nesse momento, se você puder fechar os seus olhos agora, e aonde você está, se você está em casa também, peça para que o Espírito Santo traga clareza para você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, e hoje nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos ensina mais um pouco do coração do nosso Deus, nos ensina mais um pouco dos mistérios do nosso Senhor. Queremos sair daqui, Deus, completamente cheios, não apenas de conhecimento, mas de vida. Que o nosso coração saia agitado, que a nossa alma saia vibrando, que o nosso espírito saia daqui, Deus, renovado, cheios do Senhor, para que possamos viver Jesus da forma como o Senhor deseja. E é no nome dele que nós oramos. Amém. O reinado de Salomão revela algumas características do caráter de Deus, e eu quero me ater apenas a esse momento aqui, um pequeno momento da história, onde Deus levanta um homem chamado Salomão para reinar e para continuar com uma jornada que iniciou no início de tudo, que iniciou lá no tempo do Éden, mas Deus foi levantando homens e mulheres para cumprir o seu propósito, cumprir a sua vontade. Chegamos aqui agora em Salomão, o homem mais sábio do mundo, aonde ele sucede seu pai Davi, e ele assume uma responsabilidade. E no reinado de Salomão já conseguimos perceber algumas características do caráter de Deus. Eu queria pontuar isso com você, se você puder pegar o seu celular, papel, caneta, anotar. Eu creio que você será enriquecido por essa palavra. Vamos lá, a primeira característica do caráter de Deus que eu queria pontuar aqui, é importante. Faça a oração com a motivação certa para alcançar o coração de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que tem um jeito de falar com Deus, que tem uma maneira correta de se comunicar com o Senhor, e não é de qualquer jeito. E quando eu falo de qualquer jeito, eu não estou falando visivelmente, eu não estou falando de uma forma humana, de joelhos ou em pé, com o olho aberto ou olho fechado, no quarto ou na sala, falando bonito ou não estou falando disso. E eu quero mostrar isso para você. Salomão, ele vai trazer a seguinte palavra, 2 Crônicas capítulo 1, versículo de 10 a 12. Ele vai declarar isso para o Senhor: dá-me sabedoria e conhecimento. É uma oração de Salomão. Ele pede para o Senhor. Para quê? Para que eu possa liderar e ajudar o meu povo, a minha nação. Pois quem pode governar o teu povo? E ele continua dizendo, disse Salomão ainda ao Senhor: já que este é o desejo do seu coração, realiza o seu coração no meu. E aí o próprio Deus declara: ok, então eu vou fazer o que você me pediu, mas presta atenção, eu vou ir além. Ele continua aqui:
Você não pediu riquezas, você não pediu bens, você não pediu honra, você não pediu morte dos inimigos, você não pediu um carro novo, você não pediu um aumento de salário, você não pediu nada que tenha a ver com você, com o seu coração, em benefício próprio. E aí Deus continua dizendo para Salomão: você não me pediu nada disso, e já que você falou aquilo que de fato eu esperava, você receberá o que pediu e todas as outras coisas. E aqui existe um princípio que nós precisamos entender profundo. O que Deus espera de nós é que nos apresentemos a sua vontade, o seu querer, buscando aquilo que é interesse dele, porque no momento que nós fazemos isso, Deus não apenas realiza as nossas orações, mas Ele nos dá infinitamente mais. Eu olho para Salomão e percebo que diante de Deus, ele se encontra num momento que poderia mudar toda a sua história, dependia da sua oração. Ele poderia pedir algo ao Senhor que a sua vida poderia ter seguido um caminho completamente egoísta, ou ele poderia clamar ao Senhor e pedir algo a Deus que o seu caminho seguiria completamente à vontade de Deus. E Deus, ele aparece para Salomão e faz uma pergunta para Salomão, queridos, que nenhum de nós esperaria receber do Senhor: peça o que quiser. Pensa você, está na sua casa, de repente Deus tem um tempo contigo, Deus ele se apresenta a você, não importa, por meio de um sonho, por meio de uma visão, mas Deus ele se apresenta a você, e ele diz: peça o que você quiser. Olha a responsabilidade, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos, ao nos prostrarmos diante do Senhor e pedir algo a Ele. E aqui começa uma das maiores lições sobre oração que a Bíblia pode nos ensinar. Salomão, ele poderia sim pedir por coisas para ele, não tem nenhum problema, continue pedindo. E ele poderia sim pedir qualquer coisa, mas ele tomou uma decisão, porque é uma decisão que foi vista e aprovada pelo Senhor no seu coração, porque não são as palavras que aproximam ou distanciam o Senhor de você, mas o seu coração que aproxima ou distancia o Senhor. Salomão poderia ter pedido riquezas, mas ele não pediu. Ele poderia ter pedido fama, mas ele não pediu. Ele poderia ter pedido destruição dos seus inimigos. Ele poderia ter dito para o Senhor: Deus, acaba com todos os meus problemas, mas ele não fez isso. Salomão, ele pede algo que não ficaria somente nele, seria usado para abençoar toda a nação. E ele pede sabedoria, ele pede conhecimento para servir um povo. Quem é que faz isso? Quem é que nos dias de hoje, que tem a oportunidade de assumir uma responsabilidade, vai assumir essa responsabilidade com o objetivo de ajudar o próximo? Na verdade, as pessoas querem se autoajudar. Aí eu olho para essa realidade e eu pergunto: por que ele fez isso? Por que ele escolheu esse caminho? E a Bíblia nos mostra que Salomão, ele sabia quem era, e diante de Deus ele não passava de um menino carente, totalmente dependente do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia disso, e ele reconhecia isso. E aos pés do próprio Deus, ele olha para a responsabilidade que recebeu, olha para o Senhor, olha para dentro de si, e ele reconhece que dinheiro não ajudaria, posse não ajudaria, bens não ajudaria, reconhecimento das pessoas não ajudaria, somente o conhecimento e a sabedoria dos céus o ajudaria. Queridos, a oração certa não é a oração mais bonita, não é a oração mais longa,
Eu não sei se você já se deparou com alguém, eu como pastor já ouvi tantas vezes isso, de pessoas que a gente pergunta: e aí, como é que é o teu tempo com Deus? Você ora, você lê a Bíblia? Ai, pastor, eu não oro porque eu não sei orar. E aí na minha mente, naturalmente, vem que ela não aprendeu, porque orar nada mais é do que conversar. É você ter um tempo com o seu Pai. E aí você abre o seu coração. Mas também por muitas vezes, algumas pessoas chegam para mim e falam: não, pastor, eu tomei uma decisão, eu não vou pedir nada para o Senhor, não vou incomodar o Senhor com os meus problemas, como se os problemas deles pudessem incomodar o Deus Todo-Poderoso. E aí eu falo: ok, tu não está pedindo nada para o seu Deus, para quem que você está pedindo? Porque para alguém você pede, porque você tem necessidade, você tem sonhos, tem planos, você quer um futuro melhor, você tem ambição, você quer alguma coisa. Para quem que você pede? Para alguém você pede. E quando eu ouço pessoas assim, e o meu papel é ajudá-las a encontrar um lugar correto, ajustar a sua rota, mas são pessoas que não entenderam que não é a forma, mas é a motivação do conteúdo do seu pedido, da sua oração. Por que que eu peço o que peço? Por que que eu clamo ao Senhor? Por que que eu paro para pedir algo a Deus? Para quê? E eu olho para essa história e percebo que o pedido que nasce de um coração que reconhece as suas próprias limitações e busca a Deus, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é na sua vida. Essa oração, ela é poderosa e Deus atende. E o próprio Jesus já nos deu o caminho. Ele fala: se tudo que você pedir ao meu Pai, se for da vontade dEle, Ele realizará. Quando pedimos assim, nós não estamos barganhando com o Senhor, porque Ele é nosso Pai. Nós estamos, na verdade, nos rendendo a Ele. Deus, o Senhor me deu tantas coisas, tantas responsabilidades. O que eu preciso nesse momento é da sabedoria que vem dos céus, para poder gerir tudo que está nas minhas mãos, conforme a tua vontade. E é nesse momento que nós rendemos o nosso coração ao Senhor, é nessa rendição que o coração de Deus é tocado. Porque aqui, na oração desse homem, o coração de Deus foi tocado de tal maneira que ele não apenas realizou o que Salomão pediu, como deu muito mais do que ele esperava. É o caráter do Senhor que nós servimos. Segunda característica do caráter de Deus: por maior que seja a sua conquista, aquilo que você tem nas mãos, querido, nada se compara à grandeza de Deus, nada se compara ao tamanho do Senhor. Preste atenção, Salomão foi sem dúvida um dos homens mais poderosos da terra. Se tinha um homem grandioso, era Salomão. Se tinha um homem poderoso, era Salomão. Se tinha um homem bem sucedido na terra, era Salomão. Nenhum outro homem foi tão poderoso quanto ele. Ele era rico, ele era sábio, ele era grandioso, ele era admirado pelas pessoas. Salomão construiu um templo aonde esse feito ecoou por todo o mundo. Pessoas vinham de longe apenas para contemplar aquilo. Mas foi exatamente esse homem, desse tamanho, com essa grandeza, que parou no meio de tudo isso e fez uma pergunta que ecoa até hoje. 2 Crônicas capítulo 2, versículo 6. Depois dele ter feito tudo isso, ele diz: mas quem é capaz de construir alguma coisa para ele? Será que alguma coisa caberia ao Deus Todo-Poderoso?
Os meus feitos não se comparam com a grandeza de Deus. O que eu acabei de fazer não se compara com o meu Deus Todo-Poderoso. Não existe nada nesse mundo que possa receber ou acolher o dedo mindinho do Deus Todo-Poderoso. E aqui é importante você perceber o que está acontecendo aqui. O homem mais bem-sucedido da história do seu tempo, ele olha para o seu sucesso, ele olha para os seus feitos e reconhece que tudo que ele fez não se compara com a grandeza de Deus. Olha que coração humilde. Olha que coração rendido ao Senhor. Não porque o templo era uma coisinha qualquer, pelo contrário, era grandioso demais. O templo era magnífico. Reis e rainhas vinham de todo o mundo para se prostrar naquele lugar. Mas porque Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que as mãos humanas. Quem aqui conquistou coisas maiores que Salomão? Levanta a mão. Deixa eu dizer algo para você. Nós não conquistamos o que Salomão conquistou, mas conquistamos algumas coisas. Muitos conquistaram diplomas, outros são bem-sucedidos no seu trabalho, outros estão galgando cargos maiores, outros têm recurso financeiro. Muitas pessoas podem se alegrar porque têm uma família bem-sucedida. Muitas pessoas podem olhar para suas redes sociais e perceber que existem centenas e dezenas e milhares de pessoas seguindo. E eu quero dizer para você que tudo isso tem um valor real. Eu não quero diminuir nada disso. Glórias a Deus por isso. Deus é bom demais. Mas presta atenção. Tudo isso, visualiza comigo, é como uma vela acesa. É como uma vela que é colocada na presença do sol. Não tem efeito nenhum. Nenhum. Diante da grandeza do sol, essa vela não é nada, ela não representa nada. O sol não sente a tua presença, o sol não sente o seu efeito, o sol não necessita e não precisa dessa vela acesa, porque ele é grandioso demais. E aqui existe um princípio que nós precisamos entender. Tudo que Deus nos deu, tudo que conquistamos, tudo que temos nas nossas mãos, jamais pode substituir a presença de Deus na minha vida. Jamais. Agora, por que tudo isso é importante hoje em dia? Porque uma das coisas que a gente percebe pela palavra de Deus e no nosso dia a dia é que muitas pessoas estão presas às suas conquistas. Elas não conseguem avançar porque elas acham que aquilo que elas fizeram, aquilo que elas têm, é grande demais, é bonito demais, te coloca num patamar diferente dos outros. E elas param de avançar, elas param de conhecer o Deus Todo-Poderoso, porque Deus se permite ser conhecido por aquele que é humilde de coração. Algumas pessoas estão presas achando que tudo que elas têm, tudo que elas conquistaram é suficiente. E no seu íntimo elas declaram que não precisa mais do Senhor. Podem até declarar com as suas bocas que dependem de Deus, que precisam de Deus, mas no seu íntimo elas assumem diante do Senhor que estão suficientes. Deus não espera que você construa uma vida impecável. Você até pode, e você será até incentivado a isso, mas Deus espera que você construa um relacionamento com Ele. Além de toda a riqueza, além de todo o poder, de toda a notoriedade, existia um homem com o coração rendido ao Senhor, que conhecia Deus. Porque a grandeza de Deus não afasta o homem humilde, pelo contrário, aproxima, atrai. E quando esse homem humilde, essa pessoa humilde se apresenta e se aproxima de Deus, Deus vai dizer: querido, deixa eu te dizer algo, você não precisa ser perfeito.
Você não tem nenhuma responsabilidade de construir muitos bens nesse mundo. Você não precisa ser aquela pessoa impecável que você ouviu na sua infância. Você pode sim tropeçar. Você só precisa entender e reconhecer que eu sou maior do que todas as coisas do que você possa imaginar. Esse é o reconhecimento que Deus clama. E aqui existe uma realidade, talvez o pecado que te prende, o medo que te paralisa, a conquista que enche o seu coração de orgulho, aquele hábito que te envergonha, aquela situação que parece impossível de mudar. Nada disso é maior do que o nosso Deus. Por maior que seja a sua conquista, nada se compara à grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Terceira característica do caráter de Deus: a obra do Senhor na sua vida será realizada conforme a profundidade do seu alicerce espiritual. E aqui Salomão começou a construir a casa de Deus, o templo de Salomão. E essa construção foi uma construção muito bem pensada, porque Deus deu a revelação para Davi. Davi escreveu todos os detalhes, mas Deus falou para Davi: não será você que construirá, será o seu filho. E chega a era de Salomão, e Salomão recebe a planta baixa daquele templo, recebe todo o descritivo daquele lugar, e Salomão planeja informações bem específicas, bem determinadas. E aí, 2 Crônicas capítulo 3, versículo 3, a gente vai encontrar essa informação aqui. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura. Não foi uma construção por impulso, não foi feito de qualquer jeito, não foi nada improvisado. Havia um fundamento, havia um alicerce, uma base bem estabelecida antes de qualquer outra etapa. Isso nos ensina algo importante e poderoso para nós. Deus não constrói grandes coisas sobre terreno sem alicerces fortes. Se o seu alicerce espiritual ele está fragilizado, primeiro você precisa ajustar isso, para depois ter os planos de Deus realizados na sua vida. Deus é responsável. Por mais que você diga: Deus, eu não estou avançando, Deus, nada acontece, Ele, como Pai, não vai deixar que você avance sem antes alicerçar sua vida espiritual. E aqui o alicerce na vida espiritual é tudo aquilo que você constrói no secreto, na intimidade. É a oração que somente Deus ouve, é o tempo de qualidade que você tem, é a palavra que você medita dia e noite, e ela entra no seu coração, e por muitas vezes você fica tão agitado que não consegue nem dormir, porque fica pensando: Deus, como eu vou aplicar, como eu vou viver? É aquele momento de autorresponsabilidade diante do Senhor, dizendo para Deus: Deus, eu quero te agradar, me ajuda, me ensina, me mostra, me leva. É aquela decisão de obediência, quando tudo é difícil. Como é difícil as pessoas olharem para a palavra e dizer: Deus, eu vou te obedecer. Mas ao invés disso, pensa ainda numa consequência que porventura possa ter, ou pensa talvez num desagrado que vai gerar, ou pensa numa demissão, ou pensa em qualquer outra coisa, menos em obedecer o Senhor. Alicerce. Alicerce mostra o tamanho da casa, mas também a força que ela tem. Deus não constrói no ser humano uma vida de grandeza sobre quem vive na superfície da fé. Não constrói. E Deus nos chama para viver na profundidade. Primeiro Ele fala: cresce para baixo, cresce para baixo, cresce para baixo.
na frente do meu apartamento está acontecendo uma obra. Eles ficaram ali meses e meses e meses cavando e botando concreto para dentro, cavando e colocando concreto para dentro. Ficaram ali muitos meses fazendo isso. Depois que eles finalizaram, em um mês já subiu 3, 4, 5 andares. Negócio absurdo. Porque o que Deus quer é que você sim viva as maiores e melhores experiências com Ele. Que você pise lá fora no seu campo de batalha, lá no seu campo de missões, que é a sua rua, que é o seu bairro, que é o seu trabalho, e você represente a grandeza do Senhor como Ele é. Mas para isso acontecer, precisa ter fundamento, precisa ter alicerce. E aqui Salomão, obviamente, ele não começou pelas paredes, ele começou por aquilo que sustenta, e no nosso caso, o que sustenta é a nossa comunhão com Deus. E comunhão com Deus não depende disso aqui que vocês estão vendo. Ajuda, estimula, impulsiona. Mas a comunhão com Deus é na sua intimidade, aonde ninguém está vendo. O Senhor está pronto para construir em você algo que vai além do que os seus olhos enxergam. Ele está pronto. E você? Será que você pode, diante do Senhor, olhar a sua vida, fazer uma autoavaliação e dizer: Deus, estou pronto? Ele está pronto, mas Ele pede para que nós estejamos prontos também. Porque essa obra começa quando você decide aprofundar as raízes em Deus, as raízes da fé, as raízes da santidade, as raízes do compromisso com o Pai. Raiz é para baixo. A obra que Deus deseja realizar, queridos, na sua vida, não é uma obra superficial, não é um cenário passageiro, mas tem um olhar eterno. É para que as próximas gerações possam ser edificadas por aquilo que Deus realizou na sua vida. Não importa se você é jovem, se você é um idoso, uma criança, se você é rico ou se você é pobre, se você tem muitos diplomas ou se você cursou o primário, não importa. O chamado para ter uma vida fundamentada em Deus é igual para todo mundo. Foi para Salomão, mas também foi para o povo de Israel. É para todos nós. Caráter de Deus. Quarta característica do caráter de Deus. Olha só o que nós aprendemos nesses textos. Você é cheio do Espírito Santo por meio da sua adoração e não por meio do seu serviço, não por meio daquilo que você faz. 2 Crônicas capítulo 5, versículos 13 e 14. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes, os músicos, os cantores, aqueles que eram responsáveis pelo serviço, não podiam mais desempenhar o serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus, encheu aquele lugar. E que a história nos conta é que existia um grupo de servos do Senhor, cada um com suas responsabilidades, sim, cada um tinha os seus deveres, cada um tinha o seu ministério, cada um tinha que fazer o que foi proposto para cada um deles, e eles se uniram num lugar talvez como esse, e começaram a servir o Senhor, começaram a servir a igreja, começaram a louvar a Deus, começaram a agradecer a Deus. E o texto vai dizer que uma nuvem encheu aquele templo. Aquela adoração foi tão poderosa que os sacerdotes ou qualquer pessoa que estava fazendo alguma coisa ali,
Eles não conseguiam ficar de pé para realizar o seu serviço sagrado, porque a glória do Senhor tomou aquele lugar. Isso nos mostra algo importante. Existe algo mais precioso para Deus do que aquilo que nós fazemos. E Deus sim, tem todo o direito de interromper o que nós fazemos para se apresentar e chamar a nossa atenção. A glória de Deus, ela é manifesta por meio da adoração do nosso coração, não por meio do serviço das nossas mãos, porque por muitas vezes o serviço das nossas mãos, que tem uma aparência de coisa boa, não representa o nosso coração. Mas quando o nosso coração está alinhado com o Senhor, aquilo que nós fazemos atrai a presença de Deus para o nosso meio. Eu me lembro que 3 meses depois que Tati e eu casamos, lá em 2010, eu tive um problema no rim, fui fazer uma consulta, precisei fazer 8 cirurgias no meu rim esquerdo, fiquei internado por 2 meses, e no 5º dia eu já falei para Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Nem o médico sabe por que eu estou aqui dentro. E Deus falou, eu estou parando o que você faz para ganhar a sua atenção. Eu falei, amém? E Deus, Ele foi tão bom comigo, que não tinha vaga nos leitos de pessoas que estavam com enfermidades mais leves, e me colocou na, qual que é o pior, CTI ou UTI? UTI? É, né? Ninguém sabe, né? Tá bom, UTI. Me colocou nesse lugar, onde tinham pessoas em coma, pessoas que não tinham mais expectativa de vida, e fiquei num quarto com um senhor de idade que já estava em coma em 2 anos, e ele foi o meu colega de quarto por 2 meses, e ali como Deus ministrou no meu coração, e eu assistindo das redes sociais, a minha igreja adorando, a minha igreja servindo, e perguntando, Deus, por que estou aqui? E Deus falava, porque o teu serviço estava impedindo de você se relacionar comigo, quero você de volta. Eu olho para essa realidade, eu quero dizer algo para você, precisamos servir, lá na frente tem um QR Code, se você ainda não serve nessa igreja, aponta lá, preenche, vem servir com a gente, é importante demais. Mas o que mais importa para o Senhor, e consequentemente o que mais importa para nós, não é o que você faz, mas é o seu coração de adorador a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que isso nos ensina, que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela não foi atraída pela estrutura física, ela não foi atraída pelo esforço humano, ela não foi atraída pelo trabalho, pelo serviço, mas ela foi atraída pelo som de adoração que saía de dentro dos corações e alcançava o coração de Deus, a ponto de o reino dos céus se manifestar no reino da terra. O reino de Deus desceu até aquele lugar. E eu olho para esse texto e pergunto para o Senhor, Deus, precisamos mais dessa experiência, precisamos mais da sua manifestação, precisamos mais desse mover do Senhor. E aconteceu de tal maneira que eles foram obrigados a parar tudo o que eles estavam fazendo para contemplar a beleza da santidade do Senhor. Nós fazemos porque o Senhor nos pede para fazer, mas no momento que o Senhor nos pedir para parar, nós pararemos, porque queremos honrar o Senhor. Querido, muitas vezes a correria do nosso dia a dia nos faz acreditar que Deus nos valida pelo que as nossas mãos entregam. Nós começamos a acreditar porque lá fora é assim. Lá fora nós somos valorizados por aquilo que fazemos, é ou não é? Somos valorizados por aquilo que entregamos. Se nós não entregamos, nós somos demitidos, somos ou não somos? Se nós não fazemos a coisa de acordo com a expectativa do homem, eles nos invalidam. Então toda essa rotina que nós vivemos, chega um momento que nós acreditamos que é dessa forma que Deus pensa. E acreditamos que é pelo tamanho da lista ou do check-in que nós damos para o Senhor que Ele vai se alegrar e se agradar de nós. Pensamos que quanto mais fazemos,
Seja qualquer coisa, seja limpando, seja louvando, seja pregando, seja visitando, seja indo para entregar alimento, seja administrando a rede social, seja fazendo qualquer coisa. Acreditamos que somos mais cheios do Espírito Santo. E a história de Salomão nos mostra que não é assim que funciona no reino de Deus. O que fazemos precisa ser consequência de quem nós somos em Deus. Deus precisa refletir naquilo que fazemos. Na verdade, a Bíblia aponta para um caminho inverso. Ela vai nos dizer que o serviço, ele é o fruto, enquanto a nossa adoração, ela precisa ser a raiz dessa árvore. Porque no momento que nós estivermos enraizados em Deus, o fruto que nós daremos será um fruto maravilhoso. E aqui fica um recado importante, porque muitas pessoas, elas estão ocupadas demais com as coisas de Deus, para ter um verdadeiro encontro com Deus. E hoje de manhã veio um casal, um rapaz que foi batizado, e veio toda a família. Pastor, como é que a gente pode servir e agradar o coração de Deus? Aí eu falei, inverte o processo. Primeiro busca agradar o coração de Deus, depois vai servir na igreja de Jesus. Faça o que você quiser, mas agrade primeiro o coração de Deus. Nós não somos cheios do Espírito Santo, entenda isso, por causa daquilo que as nossas mãos fazem, mas sim por causa da busca genuína por Deus. Amém, queridos? Amém? Amém. Quinta característica do caráter de Deus. O que encontramos nessa história, deixa eu trazer isso para você. Não se preocupe em não pecar. E eu quero explicar isso muito bem hoje aqui. Mas se preocupe em se arrepender todas as vezes que você pecar. A Bíblia, se você começa a destrinchar ela, você vai perceber que a Bíblia não esconde a realidade do pecado humano. Ela nos mostra que o ser humano é pecador. Ela nos mostra que o ser humano é falho, que ele, por si só, ele não consegue se manter íntegro e reto diante de Deus. Mas a Bíblia também ensina o ser humano o que ele deve fazer depois que ele pecar. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36 a 39. Direcionamento de Deus por meio de Salomão. Ele vai dizer: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. E ele continua dizendo: e se caírem em si, e se arrependerem, e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e orarem voltados para a terra que destes aos seus antepassados, ele conclui: ouve a oração do teu povo que pecou contra ti. Salomão já entendia isso há muito tempo. Ele não perdeu o tempo em tentando dizer: se vocês pecarem, não, isso já passou muito tempo, já não faz parte mais de uma realidade espiritual madura. Ele já começa dizendo: quando pecarem, porque vão pecar, vão tropeçar, quando pecarem contra ti, precisa existir uma postura. E Deus já sabia que o povo ia pecar. E por ele saber que o povo ia pecar, ele preparou um caminho de volta. Ele preparou um caminho de restauração. E por Deus preparar um caminho de restauração, isso não significa que Deus é permissivo com os seus pecados. Paulo vai dizer a respeito disso: a graça superabunda os seus pecados. Mas não é porque a graça superabunda os seus pecados que você vai pecar deliberadamente. Não. Deus construiu um caminho de volta, um caminho de restauração, não para dizer para você peque à vontade, não, mas é para que você possa reconhecer uma verdade que liberta. A santidade não começa apenas pelo esforço de nunca pecar, mas começa pelo
o esforço de se arrepender. Arrependimento, conversão. Para quem dirige, conversão é muito óbvio. Quando você está dirigindo e você quer voltar para o destino que você veio, tem uma placa conversão à direita, conversão à esquerda, e você simplesmente faz a rota e volta para o lugar de onde você veio. E o que Deus está dizendo aqui é isso, presta atenção. Você vai errar. Provavelmente você saiu de casa, tropeçou, pecou, fez algo que irritou você mesmo ou irritou alguém, está aqui. E Deus está dizendo para você: eu sei que você errou, mas existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. E é importante isso, a gente entender porque Satanás coloca mentiras no seu coração. Ele vai dizer para você que você precisa sim buscar a perfeição, que você precisa ser melhor do que todo mundo. Ele vai dizer que você precisa ter um nível de santidade diferente de todos os outros homens. Só que quando você ouve isso, você sabe que não vai alcançar. E o que Deus está dizendo é isso. Não acredita que exista a perfeição nesse mundo. Perfeição é só na eternidade. Você não precisa ser perfeito para se achegar a Deus. Porque quando você processa dessa forma, você acaba se afastando dele exatamente nos momentos que mais você precisa. E aí Jesus, ele nos ensina que quanto mais pecador você se sente, mais amor e mais perdão é derramado. João, ele vai declarar isso: se você afirma que não tem pecado, você engana a si mesmo e é considerado mentiroso, pecou de novo. Então Deus te trouxe até aqui para poder alinhar o seu coração, a sua mente. Ele está dizendo para você: ok, você vai pecar, não tenta se esforçar em não tropeçar, tente se esforçar em buscar por santidade, mas se você tropeçar, tente se esforçar em buscar arrependimento, peça perdão, ajusta. Quando nós entendemos que o arrependimento é o caminho de volta para Deus, nós corremos de volta para Deus. Quando você tem aquele momento onde a carne falou mais alto e você ofendeu alguém, ou você feriu com palavras, ou você tomou uma decisão errada, o coração arrependido, o Espírito Santo vai gerar essa consciência dentro de você. E o que Deus está dizendo assim: quando isso acontecer, volta correndo para os meus braços e deixa eu curar você, deixa eu tratar você, deixa eu cuidar de você, deixa eu limpar de você e te enviar novamente. E a grande decisão que Deus coloca diante de cada pessoa é essa: quando você pecar, e coloca isso na sua mente, não se, quando você pecar, não fuja de Deus, corra para Ele, corra para Ele, corra para Ele. Corra para Ele, não importa se você feriu alguém, primeiro corra para Deus e depois conserta o que você fez. Tomou uma decisão errada, corra para o Senhor e tenta ajustar aquela decisão. Fez algo ilícito, corra para o Senhor e depois desfaça o que você fez. Feriu o coração de alguém, corra para Deus e depois peça perdão. Porque esse é um aspecto do caráter de Deus que Ele entrega para mim e para você nessa noite. E a sexta característica e última do caráter de Deus: não fuja dos problemas, mas enfrente-os com Deus. Fugir de problema e de dor é a coisa mais comum no ser humano. É o instinto natural do ser humano, tentar evitar os problemas, tentar camuflar as dores, tentar fingir que os traumas não o perseguem, colocar para debaixo dos panos. Não quero conversar sobre isso, mas a verdade é que a crise, a adversidade, os problemas vão te seguir,
Você pode ir para qualquer lugar, você pode vir para o culto, saindo daqui, olha o teu WhatsApp, ou olha para a TV, ou vai alguém te atender, ou vai alguém bater na sua porta, ou você vai trabalhar, ou você vai sair, ou algum parente vai te chamar, o problema vai chegar. E eu sei que todos vocês, e me incluo, todos nós temos problemas. Eles nos encontram, não importa para onde você corra. Você pode mudar de endereço, você pode mudar de relacionamento, pode mudar de marido, de esposa, pode mudar de igreja, de trabalho, você pode mudar de país e você pode até para Marte. Lá o problema vai te alcançar. E existe um ensinamento importante aqui. Porque a vida com Cristo não é uma estrada larga, não é uma estrada lisa, sem buracos. Não é. A Bíblia fala que a vida com Cristo, o caminho é estreito. É difícil mesmo. Por isso que somente é possível caminhar nesse caminho com Jesus. Com a cabeça erguida, de vitória em vitória, celebrando, somente é possível com Jesus. Porque o caminho com Cristo, na verdade, ele é estreito, ele é cheio de obstáculos. Simplesmente porque no momento que você rendeu o seu coração ao Senhor, Satanás vai se levantar no inferno e vai levantar o seu exército de anjos para te incomodar. Mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele não pode nos tocar. Se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você é convertido, se você recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e você foi batizado em Jesus, e você faz parte da família de Deus, Ele não pode te tocar. Mas Ele pode te enganar. E Ele usa enganadores para te enganar. E Ele usa pessoas carnais para te enganar. E Deus nos traz para esse lugar. Sem Jesus estamos perdidos. Sem Jesus não há saída. Só que aqui vem a diferença, querido, do pecado e da adversidade, do pecado e do problema, do pecado e da aflição. É o que nós precisamos entender. Do pecado nós fugimos, dos problemas nós enfrentamos. Do pecado nós fugimos, das tensões nós administramos. Do pecado nós fugimos, mas das adversidades nós lidamos com ela e saímos delas vitoriosos em Jesus. Essa é a diferença. E hoje de manhã alguém me perguntou: pastor, como é que eu vou discernir o que é problema e o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Você sabe o que desagrada o coração de Deus? Porque se você não souber, e Deus nos chama para esse Salomão aqui não orou pedindo que as dificuldades nunca chegassem. Ele orou porque sabia que elas viriam. E ele, como rei, como autoridade naquele lugar, ele ensinou ao seu povo a não fugir delas, mas enfrentá-las em Deus. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 28 a 30. E ele diz: quando houver fome, ele não fala se, de novo. Ele diz: quando houver fome, quando houver praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos ou pandemia, ele diz: uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita, estendendo as mãos em direção ao templo, a Deus, ouve dos céus. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão passar por todo tipo de tribulação, mas no momento que isso acontecer, convida o Rei dos Reis para passar com você por ela. Convida. Nós sabemos que encarar os desafios é difícil demais. O desejo que nós temos é de fugir. Mas nós entendemos pela palavra que aquilo que você não enfrenta te domina. Aquilo que você não rejeita pelo poder do Senhor Jesus vai tomar conta da sua atenção e vai modelar você de cima a baixo. E com Deus,
Você não enfrenta nada sozinho, você não precisa. Na verdade, Deus proporciona não apenas a sua presença, Deus proporciona não apenas a sabedoria para você lidar, mas Ele proporciona crescimento através dos problemas. E essa é a diferença entre quem vive sobrevivendo de adversidade em adversidade, para quem vive sangrando de problemas em problemas, e aquele que amadurece por meio delas. Eu quero terminar dizendo uma coisa: você veio até aqui, Deus te trouxe para esse lugar. Você que está nos assistindo, Deus te conectou com a gente hoje aqui. E Ele fez isso não por acaso. Porque ao longo dessa palavra, você ouviu e você viu que Deus não está distante da sua realidade. Ele não estava apenas com Salomão. Ele não estava apenas ou está com o povo de Israel. Não, Ele está com todo aquele que o busca de todo o coração. Ele não está distante da sua realidade. Ele está atento à sua oração. Ele é maior do que todos os seus adversários juntos. Ele é maior do que todos os seus problemas. Ele é maior do que todas as suas conquistas. O Deus Todo-Poderoso está interessado em alicerçar a sua vida espiritual nele. Ele está disposto e pronto para encher você com o poder do Espírito Santo. Ele está pronto para te receber de volta todas as vezes que você tropeçar. Esse Deus está pronto. E agora, mesmo você, diante desse problema que você enfrenta, diante do pecado que te prende, diante do medo que te paralisa, mesmo você, diante de uma vida paralisada, no mesmo lugar, tempo demais, Deus, Ele te faz um convite simples, mas um convite necessário e muito importante. Confie no caráter dEle. Confie no caráter de Deus. Nós não temos outra saída. Precisamos confiar no caráter de Deus. Ele continua te amando, mesmo que ninguém mais te ame. Ele continua confiando em você, mesmo que as pessoas não confiem mais naquilo que você faz ou naquilo que você fala. Ele continua, querido, acreditando em você, mesmo que as pessoas já tenham desacreditado. Os planos de Deus ao seu respeito continuam perfeitos, mesmo que os seus planos não estejam dando nada certo. Os planos de Deus sobre você está intacto, inabalável, não importa o que você esteja vivendo. Deus quer realizar os planos dele na sua vida. Da mesma forma que ele fez isso com Davi e Salomão, ele almeja fazer isso comigo e com você. Não importa, querido. E quando nós decidimos confiar em Deus e colocar Ele acima de qualquer circunstância, quando decidimos colocar a Deus como prioridade na nossa vida, quando aquilo que fazemos fala menos do que a presença de Deus, quando aquilo que temos fala menos do que a presença de Deus, quando a presença de Deus fala mais do que as nossas conquistas, presta atenção. A glória dele invade o nosso coração, a nossa vida. A glória de Deus quebra todas as correntes do pecado. A glória de Deus nos enche com poder que nada, nenhuma das coisas que temos ou fazemos pode nos dar, somente Ele pode nos dar. Eu quero fazer um convite para você, se coloque de pé. Se de tudo que foi falado nessa noite aqui, você precisa guardar algo no seu coração, guarde isso. Confiar no caráter de Deus é a garantia de você viver o futuro que Deus preparou. É confiar nele, é confiar na palavra dele, é se inspirar em pessoas
que buscam Ele. É se relacionar com quem tem uma intimidade profunda com Deus. É buscar conhecer, e não apenas conhecer de forma pontual, mas continuar conhecendo e continuar buscando e se aprofundando. Será que você pode fechar os seus olhos agora e de declarar isso para o Senhor? E dizer isso para o Senhor: Deus, eu quero confiar mais no Teu caráter, porque é confiando no Teu caráter que eu tenho uma garantia de um futuro de paz. É confiando no Teu caráter que eu tenho uma garantia de um futuro próspero. É confiando no Teu caráter que eu tenho um futuro, a garantia de um futuro pleno, abundante. É confiando no Teu caráter que eu serei preservado das ciladas do diabo. É confiando no Teu caráter que eu serei protegido das setas lançadas por demônios e potestades. É confiando no Teu caráter que eu serei acolhido, guardado, protegido nos piores dias da minha vida. É confiando no Teu caráter. Fala para o Senhor: Deus, eu quero amar a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Eu quero amar o Senhor mais aquilo que o Senhor tem para me entregar. Eu quero crer que o Senhor não me abandona e não me abandonará. Eu quero sim, Deus, ter o prazer de todos os dias olhar a Tua face, contemplar a Tua presença e ser cheio do Teu Espírito. Eu quero contemplar a Tua presença como o povo de Israel contemplou a Tua presença no momento que os céus invadiram a terra e tomou conta dos corações. Pai, é isso que nós queremos. Continue com seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração. Reforça isso para você mesmo: Deus, que eu possa confiar mais no Teu caráter e menos em mim. Que eu possa confiar mais no Teu caráter e menos nas coisas desse mundo. Que eu possa confiar no Teu caráter e menos nos meus recursos financeiros. Que eu possa confiar no Teu caráter e menos nas certezas desse mundo. Esse mundo não nos dá garantia. Na verdade, ele tenta tirar todas as garantias que nós temos. Esse mundo, ele não nos dá nada que possa durar para sempre. Na verdade, ele quer nos tirar o pouco que nós temos. Se nós entendemos isso, se temos essa certeza, se temos essa consciência, o que falta para você confiar no caráter do Senhor? E Deus nos lembra, porque caminhar com Jesus é uma caminhada, por muitas vezes, um tanto quanto difícil, desafiadora, mas sem fé é impossível agradar a Deus. É uma caminhada de fé, é uma jornada de profundidade no relacionamento. Continue com os olhos fechados e tenta se imaginar Deus te fazendo esse convite. Confia no meu caráter, confia no meu caráter, confia no meu caráter. Deus é como aquele pai que brinca com seus filhos e diz para os seus filhos pular de um lugar alto: pode pular que eu te seguro, pode pular que eu te seguro. E esse filho, conhecendo o caráter do pai, não vai pensar duas vezes, se solta, tendo a certeza de que Deus há de o segurar. E esse é o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Ele está dizendo: se solta, se desprenda desse mundo, se desprenda da pseudo garantia que o mundo te dá, se desprenda dessa vida filosófica, se desprenda dessa vida ideológica, se desprenda dessa vida difícil, aonde você tenta buscar explicação para tudo. Não. Se apegue à simplicidade do Evangelho de Jesus. Se existe um desafio hoje aqui, é o desafio de fazer uma declaração para o Senhor: Pai, que o Seu caráter seja visto em mim.
que o seu caráter seja visto em mim. E no momento que você fizer essa declaração de todo o seu coração, Deus vai te ajudar. Da mesma forma que ajudou Salomão a reinar, Deus vai te ajudar na sua casa. Deus vai ajudar você no seu trabalho. Deus vai ajudar na sua jornada. Deus vai te ajudar com seus filhos. Deus vai te ajudar nesse mundo. Ele está contigo. Ele não te desampara. Ele permanecerá com você. Mas você precisa fazer uma declaração para Ele. Deus, que o seu caráter seja visto em mim. Pai, nós fazemos essa oração. Uma oração simples, uma oração sincera. Em confiar no teu caráter, que é a garantia de um futuro de paz, que é a garantia de um futuro próspero. Essa é a declaração que o Senhor nos dá por meio da tua palavra. Queremos fazer essa declaração simples diante do Senhor, Deus. Porque quando nós decidimos confiar em Ti acima de qualquer outra coisa, a Tua glória invade a nossa vida, a Tua glória invade a nossa casa, a Tua glória invade o nosso carro, invade o Uber, invade o ônibus, invade o nosso trabalho, porque ela vai aonde um homem e uma mulher de Deus vai. O Senhor está pronto para construir algo grandioso em nós. Que possamos sair hoje desse lugar um pouco mais preparado para receber do Senhor a melhor porção que o Senhor preparou para esse dia. Receba, Pai, a nossa oração. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba, Deus, o nosso coração. E é no nome de Jesus que nós oramos.